Primeiro eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor e a todos que estarão me vendo nesse vídeo, irmãos. Eu queria estar trazendo aqui a palavra do Senhor. Vou estar trazendo uma palavra aqui em Jeremias 11:6, que diz assim: Disse-me o Senhor, proclama todas estas palavras nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras do Senhor desta aliança e cumpri-las, porque deveras adverti vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvido à minha voz. Irmãos, o Senhor diz aqui, na palavra dele a Jeremias, capítulo 11, ele diz: dai ouvido à minha voz. Eu queria estar falando, irmãos, de um sonho a qual o Senhor me deu e permitiu que eu vivesse. E eu queria estar passando isso para a igreja. Estou aqui gravando esse vídeo nessa manhã de domingo. Queria estar passando isso para que todos no mundo vejam aonde será posto na internet. Eu não iria pôr, mas o Senhor me disse e falou através de umas pessoas que eu tinha que pôr esse vídeo na internet. E esse sonho profético a qual o Senhor permitiu que eu vivesse. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós estamos vivendo os últimos dias. Portanto, você, meu querido, minha querida, irmão, irmã, preste bem atenção. O Senhor me levou, irmãos, em sonho a um lugar. Tudo começou, irmãos, ao entrar em um ônibus. Para quem sabe, quem é aqui de Goiás conhece muito bem, um ônibus conhecido como Eixo Anhanguera, na avenida principal, Avenida Anhanguera, onde ele roda. E o Senhor me levou nesse ônibus a um lugar, irmãos, a um lugar que não é o estado aqui de Goiás, mas outro estado, o estado do meu nascimento. E o Senhor me levou a esse lugar. E o Senhor parou, irmão, esse ônibus ali, em frente, irmãos, em frente ali, um lago, irmãos, mais precisamente um ribeiro. E o Senhor abriu a porta ali e eu desci, eu e outro jovem. Ali nós descemos e ficamos ali. E o ônibus atravessou aquele lago, cheio de lama, mais lama do que água. E ali nós ficamos, parados. E ali começou, irmãos, nós nos afastamos da beira daquele lago. E ali eu comecei a sentir um temor, temor mesmo, medo mesmo. Estar naquele lugar escuro, sem luz, sem nada, somente trevas. E ali eu comecei a sentir um temor. E ali, irmãos, eu virei para aquele jovem que desceu comigo daquele ônibus e falei: amigo, eu não quero saber se você é católico ou presbiteriano, vamos orar. E baixamos os joelhos ali no chão, irmãos, e começamos a orar. E ali, irmãos, não foi um minuto sequer de oração. Ali veio uma luz, como se fosse a luz da lua, naquela noite mais escura, a noite mais escura que tem. E ali, irmãos, aquela luz clareou e abriu-se os caminhos. E eu olhava e via os caminhos, irmãos, mas somente no meu coração eu sabia que só existia um caminho. E ali, irmãos, eu comecei a andar naquele caminho, eu e aquele jovem, quando de repente uma voz falou. Duas palavras ele falou para nós, irmãos. Disse: corram e não olhem para trás. E nós começamos a correr naquele caminho. E quanto mais nós corríamos, mais ficava alto aquela ladeira, aquela subida, irmãos. Mais ficava alto. E ali nós correndo, irmãos, e já chegando próximo a uma porta estreita, muito estreita mesmo. E ali, irmãos, nós correndo, dava para sentir, irmãos, nas minhas costas, atrás de mim, aquele vento, como se viesse algo atrás de nós, para não estragar para trás. E ali nós correndo naquele caminho, irmãos, nós correndo e chegando próximo àquela porta, irmãos, aquele jovem que estava comigo, na mesma carreira, no mesmo caminho, na mesma fé, olhou para trás, irmãos. E no momento em que ele olha para trás, ele começou a secar e começou a se tornar como um bicho peludo. E ali, irmãos, ele começou ali a secar, irmãos. E ainda me acusava
dizendo que o culpado de ele estar lá era eu, irmãos. E ele segurou as minhas duas pernas, irmãos. Quem já viu aqueles lutadores de jiu-jitsu lutando, sabe muito bem que ele encruza as duas pernas nas pernas dos outros para derrubar. E ali ele segurou, irmãos, nas minhas duas pernas e disse: você não vai sair daqui. Porém, irmãos, no momento em que ele estava segurando as minhas pernas, ali veio dois demônios em forma de macacos, mais ou menos esse tamanho, e vieram e pegaram aquele jovem e puxaram para trás. E eu, enfim, consegui caminhar e entrar naquela porta estreita, irmãos. E ao entrando ali naquela porta, ali eu vi algumas pessoas, não conheço aquelas pessoas, e vi uma criança que dizia exatamente assim: o meu desejo era que todos eles viessem para cá. O meu desejo era que todos eles entrassem nessa porta. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. E ali, irmãos, nós como ser humano somos egoístas. Eu lembro que eu dizia para aquela criança: não, essas pessoas não têm que vir para cá. Eu falava isso. Mas como egoísta, como ser humano, porque na verdade a gente muitas vezes só quer algo para si mesmo, mas não quer para os outros. E o Senhor pode me mostrar nisso, irmãos, a carreira no mundo espiritual, a carreira na fé, que muitos têm desistido. Muitos jovens, muitas jovens têm desistido dessa carreira, têm voltado atrás, têm olhado para trás. E no momento em que olham para trás, o maligno os traga. Não olhe para trás, irmãos. Olhe somente para Jesus. E Ele te salvará naquele grande dia. Tenha um bom dia. Que você fique com a paz do Senhor, em nome de Jesus.